Então é o que eu sempre falo. Tem dificuldade de atenção, vai ter dificuldade de memória, vai ter dificuldade de aprender. A gente não aprende o que a gente não memorizou, a gente não memoriza o que a gente não presta atenção. Não é verdade? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Psicopraticando. Olha, o Psicopraticando, ele é um canal onde a gente vai compartilhar aí sobre a psicopedagogia clínica, mas especialmente sobre avaliação psicopedagógica. E uma coisa que as minhas cursistas, nos demais cursos que eu já apliquei, dei aula, enfim, elas sempre compartilhavam comigo uma demanda que era em relação aos estudos de caso, onde as pós-graduações elas não davam assim esse suporte de estudos de caso, de troca. Até comentei com elas que na época que eu fiz a psicopedagogia, eu fiz presencial, e a gente tinha, assim, esses estudos de caso recorrentes, mas geralmente não com tanta frequência, e aí eu tive que ir buscando isso paralelamente também, inclusive com supervisão, enfim. Então, até por ser uma demanda das cursistas, eu acredito que seja uma demanda de uma forma geral dos psicopedagogos. E por isso que a gente vai falar sobre estudos de caso, tá bom? Eu acho que o estudo de caso ele é muito legal porque a gente traz ali na prática um quadro. Esse aqui, especialmente, que eu separei para vocês, está aqui, ó, impresso, bonitinho, que eu trouxe para a gente conversar. É um estudo de caso que recorrente assim no consultório, é um quadro que a gente acaba recebendo com frequência no consultório, e ele abrange também várias questões. Então a gente pode conversar sobre várias situações que ocorrem e que podem ali influenciar nesse processo de aprendizagem, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou dar um nome fictício para esse estudo de caso. Eu vou chamar, é uma menina, vou chamá-la de Luísa, tá? A Luísa vai fazer 7 anos, tem 6 anos e 4 meses. E a Luísa, ela veio aí para essa avaliação psicopedagógica no primeiro ano, tá bom? Então, na realidade, meado ali do primeiro ano, ou seja, início do segundo semestre. E isso é muito importante. Vou conversar com vocês o porquê, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto ali do estudo de caso, e que é uma situação que a gente vai também conversar durante esse decorrer desse tipo de avaliação, que é a avaliação psicopedagógica, em relação à queixa. Então, a queixa era dificuldade em manter-se concentrada, comportamento agitado e dificuldade no processo de alfabetização. Gente, são características muito típicas que a gente recebe no consultório, tá? Primeiro ponto, dificuldade na leitura e na escrita. Psicopedagogo é terapeuta da aprendizagem, então geralmente a gente vai receber crianças com questões de aprendizagem, tá? Outro ponto, temos comportamento agitado, ou seja, além da dificuldade de aprendizagem, a gente tem um quadro comportamental. E ainda temos ali a questão de dificuldade de manter-se concentrada. Então, ou seja, questões comportamentais associadas às questões de dificuldade escolar, com mais algum déficit cognitivo, porque atenção é cognição. Então, vou começar o que eu sempre falo até para as minhas cursistas é o seguinte: a gente precisa analisar sempre os dados históricos e ahistóricos, certo? Então, eu vou trazer aqui nesse estudo de caso para vocês alguns dados históricos e ahistóricos, que é muito importante a gente sempre considerar. Então, o primeiro ponto que a família traz que essas queixas desse tipo de comportamento iniciaram após pandemia. Então, ela veio aqui, esse quadro que eu estou trazendo não é atual, ele é de 2023, então, vamos supor que tinham aí 2023, na pandemia foi 2020, 2021, uns 2 anos após esse período de pandemia. E aí foi esse período que a situação gritou. Mas se a gente observar,
até o período de pandemia, a Luísa ainda estava ali no maternal, pré-1, não é? Educação infantil. Então, geralmente, as queixas elas vão se agravando a partir de cobranças. Então, vem um primeiro ano com mais cobrança, vem um primeiro ano onde a Luísa precisa estar sentada na mesa individual, prestando atenção na professora, vem a questão das atividades de casa, atividades em aula, apostila, ou seja, muita coisa, na verdade. Então, a gente, quando traz até esse fato, até a pandemia estava tudo bem, depois da pandemia que a situação se agravou. Na realidade, não tem nem muito a ver com pandemia. Tem a ver com as cobranças que vão sendo mesmo ali dadas para as crianças a partir, principalmente no ensino fundamental 1, não é verdade? Então, a gente tem essa questão. Outro ponto muito relevante é que Luísa era adiantada. Gente, eu sempre falo para as famílias e para as minhas cursistas, para as pessoas que eu atendo, que existe todo um estudo científico que estabelece que a criança precisa estar matriculada e fazer ali a data corte de aniversário até 31 de março. Se a criança faz aniversário em abril, ela tem que ser matriculada na série anterior. Se ela faz aniversário em junho, na série anterior. Existe todo um estudo. E aí, o que aconteceu? Ela faz aniversário em maio. Então, na época que os pais deveriam, vamos supor, matriculá-la no pré-2. Ela é de maio. Teria que ter sido o quê? No pré-1. Então, ela estava um ano adiantado que a própria família solicitou isso e a escola aderiu. Complicado um quadro desse. Por quê? Porque a Luísa, ela é toda grandona, ela tem uma estatura alta. Então a família acha, não, ela tá muito grande junto com os pequenininhos. E não só isso, ela vai acompanhar cognitivamente, porque ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela tem uma boa velocidade ali de processamento de informações, enfim, vai dar certo. Foram lá, ou seja, a Luísa era a mais novinha da turma aí. Então a gente tem essa questão, tá? Outro ponto importante, primeiro que na hora ali da conversa com a família, eles falam que ela não teve histórico de atraso no desenvolvimento, não teve atraso. Só que eu sempre encaminho a anamnese, e aí eu vou avaliando todos aqueles dados, como eu sempre falo da importância de avaliar ali a anamnese, e aí eu vejo que teve sim atraso de linguagem, tanto que Luísa ainda fala com muita troca de fonema até hoje, então teve sim um atraso, tá? Outra coisa que estava na mesma escola, desde pequenininho, então a gente vai avaliando isso tudo, tá? Outro ponto, que aí a família traz alguns comportamentos da Luísa. A família traz assim, olha, apesar dela ser extremamente carinhosa, a Luísa tem sempre assim necessidade de mostrar um comportamento eufórico, necessidade de chamar atenção em diversos ambientes, tanto na escola quanto em família. Tem ali uma questão de desorganização, ela acentuada a dificuldade na concentração, principalmente nas atividades ali de baixo interesse, como nas tarefas escolares. Ainda tinha conflitos familiares, porque com muito ciúme, e sempre tentando se comparar com a outra irmã, enfim. Mas aí a família traz ali, quando a gente analisa o histórico, fala que ela nasceu de 36 semanas, a mãe teve perda de líquido amniótico, mas sem intercorrência. Só que os pais tinham, na época, 39 anos a mãe, 46 anos o pai, tá? A Luísa teve atraso de fala, até porque demorou um pouco ali a falar, começou a falar com 2 aninhos, então a gente sabe que existe ali também um número esperado de palavras que a gente aguarde que aquela criança fale até determinada idade. Já fazia todo um tratamento com a equipe multidisciplinar há algum tempo, psicologia, fonoaudiologia, reforço, e inúmeras atividades extras, vocês não têm noção da quantidade. Ela fazia natação, ela fazia dança, ela fazia balé, ela fazia muitas atividades. E aí eu tive, depois, é claro, né, tive esse contato com a Luísa, mas eu também tive contato com a escola, com os outros terapeutas que acompanhavam, e aí eu percebi que, até então, ela não tinha diagnóstico nenhum. E aí tinha essa incógnita, é uma dificuldade de aprendizagem ou será um transtorno? O que será que envolve ali? E aí eu estive na escola para conversar um pouquinho,
sobre a Luísa, e esses mesmos comportamentos que ela tinha em casa, ela tinha na escola. Gente, isso é um ponto importantíssimo. A gente avaliar se a criança tem esses tipos de comportamento em outros lugares também, tá? E aí, na escola aí, no reforço escolar, tinha além disso uma questão de uma queixa que estava ali referente à questão da memória. Ela esquecia com muita facilidade o que aprendia. Teve uma situação que ela esqueceu o próprio nome, era uma coisa corriqueira que ela sempre fazia e tudo mais. E ainda tinha na escola uma questão de dificuldade de interagir com os pares, sabe? E aí eu fiquei, nossa, temos um histórico de atraso, ou seja, uma luzinha piscando, temos a questão da idade dos pais, temos então toda uma questão histórica, não é verdade? Temos ali as queixas que já não eram assim, já tinham um tempo com essas queixas. Geralmente a gente avalia se é uma queixa mais atual, de 6 meses para cá, ou não. Então ela já tinha uma queixa antiga, vamos colocar assim. Tinha um comportamento agitado em vários ambientes, essa questão de dificuldade atencional, necessidade de falar excessivamente, em vários ambientes. Tinha ali déficits pedagógicos também, muita dificuldade. Aí eu fui analisando e tentando juntar esse quebra-cabeça. Esse é o papel do psicopedagogo, investigar, não é verdade? Apesar da gente não ter autonomia para poder laudar, a gente sempre avalia. E aí, eu fui conversar, conhecer, avaliar a Luísa. Fui ver a parte pedagógica, realmente. Ela tinha muita dificuldade em leitura. Priscila está no primeiro ano, mas ela já estava no segundo semestre do primeiro ano. E de uma escola particular. Então já tinha algumas habilidades que eu já esperava que a Luísa já tivesse consolidado. Ainda não tinha consolidado. Tínhamos umas questões também de troca de fonemas, até porque assim, ela apoiava na oralidade. Então ela escrevia conforme ela falava. Se ela falava com troca, ela escrevia com troca. Déficit também na escrita e também déficit em habilidades precursoras. Eu sempre falo que criança em processo de alfabetização, a gente não avalia só leitura e escrita. A gente também avalia habilidades precursoras. E ela tinha déficit aí nessas habilidades precursoras. Fui ver o nível cognitivo, ela estava ok, ela estruturava logicamente o pensamento dela, de acordo com o esperado. Até mesmo em matemática, ela tinha uma boa habilidade. Enfim, mas a gente tinha algumas questões comportamentais. Até no consultório eu conseguia perceber isso. Então, até coloquei aqui, olha, ela tinha grau elevado de dispersão, necessidade de falar excessivamente, comportamento agitado, dificuldade em aguardar a vez, necessidade de tempo protelado para concluir as atividades, considerando que ela se dispersava, então ela tinha necessidade de mexer nos objetos do consultório, mexer nos objetos em cima da mesa, ir para o espaço de tatame, fazer acrobacia e muitos escapes. Então, necessidade de beber água, de ir ao banheiro o tempo inteiro. Ou seja, era uma dificuldade ali nesse controle inibitório gritante. Então, ela tinha dificuldade tanto na escola quanto em família, assim como tinha dificuldade no consultório também, tá? E aí eu fui investigando ainda mais essa questão. Outra coisa que me chamou a atenção é a dificuldade em interagir com os pares. E aí, sabe o que acontecia? Lembra que eu falei que ela foi adiantada? E que essa questão de data, corte para a criança ser matriculada é muito importante? Porque o que aconteceu com a Luísa? Ela estava, vamos colocar, num nível de questões comportamentais, cognição, emoção, ali abaixo do esperado para a série dela. Então, os outros coleguinhas já tinham um diálogo diferente por serem mais velhos, por serem mais maduros, vamos colocar assim. E outra coisa também é que, como a Luísa tinha muita dificuldade em concluir tudo que ela começava, inclusive as brincadeiras, os coleguinhas não queriam brincar com ela. Porque ela começava a brincar com o coleguinha. Ah, não, vamos brincar de outra coisa? Ah, não, vamos trocar? Ah, vamos brincar de outra... Ah, não, isso aqui não tá legal, eu quero brincar de outra coisa agora. E aí os coleguinhas ficavam o quê? Perdidos. Em sala de aula era tão agitada que ela... Geralmente a professora relatava que tinha mesa e ela tinha necessidade de passar por debaixo da mesa. Enfim, sabe? Muito, muito confuso. E muito desorganizada. Perdia os objetos. Mas, ao mesmo tempo, tinha um coração enorme. Pensa numa criança
carinhosa, empática. E, ao mesmo tempo, assim, que ela tinha essa dificuldade de se socializar, porque os coleguinhas não queriam estar, porque ela não conseguia parar nem para lanchar. Então, vamos sentar para lanchar, é um momento de conversar com os amiguinhos, ela não conseguia. Acabava que ela ficava ali lanchando um tempão, a professora ia para a sala, ela ainda estava lá lanchando. E aí acabava ficando sozinha, sabe? Uma situação muito complicada. Mas, apesar disso, ela tinha um ótimo coração, no sentido de ser muito empática. Teve uma situação que os amiguinhos estavam sem lápis, ela foi emprestando, ela ficou sem. Ela emprestou até o que era dela. Então, assim, isso é muito importante, sabe? A gente ter isso, analisar todas essas situações. Não que ela era uma criança que tinha uma questão de um comportamento, assim, opositor, um comportamento, sabe? Um pouco, a gente às vezes vê um comportamento arredio. Não, não. O que atrapalhava a questão da socialização era a própria impulsividade, a agitação, falta de foco dela, sabe? Então, e aí eu fui conversando com a mãe, fiz as testagens, tinha mesmo muita dificuldade de atenção, então é o que eu sempre falo, tem dificuldade de atenção, vai ter dificuldade de memória, vai ter dificuldade de aprender. A gente não aprende o que a gente não memorizou, a gente não memoriza o que a gente não presta atenção, não é verdade? Então tinha déficit dessa parte comportamental, essa parte mais pedagógica também, só em matemática que não. Enfim, déficits, como eu sempre falo, dos aspectos. Aspecto pedagógico com déficit, aspecto cognitivo com déficit, aspecto emocional também, que ainda tinha todo um desgaste em família, porque ela queria o tempo inteiro se comparar à irmã, e era o tempo inteiro disputando com a irmã. Uma situação muito complicada. Depois da minha avaliação, a gente ainda vê, tá? Questões, rapidinho, voltando aqui. Ela, além do que eu falei do atraso, que é muito importante a gente avaliar, as questões dos atrasos. Ela teve atraso de fala, ela também desfraudou tarde. E a mãe também, você vê a idade da mãe, a idade do pai, isso pode interferir. Tem também ali a questão, ela também fazia uso de óculos, então tinha uma questão visual também, que poderia até interferir ali nas testagens dessa parte de rastreamento visual, mas era mais uma questão dela não conseguir se concentrar mesmo. Então a gente sempre vai avaliando tudo isso. Tudo isso. E aí eu conversei com a família e falei, olha, tem muitos déficits e não vejo um quadro simplesmente de uma dificuldade. A dificuldade dela em aprender na escola, de consolidar esse processo de alfabetização, está atrelada aos déficits cognitivos, às questões emocionais, às questões comportamentais. Então, a gente não conseguiria avançar no processo de alfabetização se a gente não fizesse um estímulo ali dessa atenção, dessa memória, se a gente não tratasse a questão da fonoaudiológica, ela até já estava em acompanhamento, se não tivesse o acompanhamento da psicologia para poder tratar essas questões comportamentais, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Ela precisava disso. E, além disso, uma reavaliação médica. E aí eu indiquei uma neurologista, até para poder descartar qualquer questão fisiológica. E conversei na época com a neurologista, falei das questões comportamentais, é muito importante essa troca, porque o neuro, o que acontece? Ele tem um tempo restrito com a criança em consultório, não é verdade? Então, assim, ela precisa, a neurologista, neuropediatra no caso, ou psiquiatra da infância e da adolescência, precisa de um tempo ali com a criança, mas ela precisa de informações. E já o psicopedagogo, por exemplo, ele vai ter um número ali de sessões com a criança que é bem maior do que a consulta da neuro. E, além disso, a gente faz toda essa escuta das questões familiares, a gente faz escuta da criança em outros ambientes, como eu fiz. Eu fui atrás da professora de reforço, eu fui atrás da escola. Não, peraí, deixa eu ver se está em todos os ambientes ou só em um só. Então, a gente faz todo esse apanhado. Priscila, você fechou o laudo dela? Não. O psicopedagogo não tem autonomia. Mas eu coloquei todas essas características no relatório e aí conversei com a neuropediatra e a neuropediatra encaminhou para um outro tipo de avaliação complementar à minha, para a gente poder verificar ali nos dados quantitativos também como ela estava.
E fechou o que eu já imaginava, né? Um quadro clássico ali de TDAH.